Preciosa, que seu dia seja excepcional, que seu dia, sua semana que está se iniciando, que seu mês seja extraordinário. Vamos falar um pouquinho hoje sobre aqueles padrões que às vezes nos impede realmente de viver aquele extraordinário. Às vezes, estamos vivendo mais do mesmo. Será que você está vivendo assim, mais do mesmo, quando você olha para sua realidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Então, seja muito bem-vinda. Convida outras preciosas para fazer parte desse movimento, desse momento. E vamos tirar mais pessoas do escuro. Antes da gente começar, antes de trazer realmente o conteúdo, faz tempo que eu não apareço aqui ao vivo com você, mas estou aqui e aproveita que esse é um conteúdo preciosíssimo. Então, assim, realmente para você conseguir olhar para você e falar, é isso aqui que eu precisava para sair do escuro. Então vamos colocar a nossa intenção desse momento, que esse momento sirva para realmente plantar uma sementinha aí no seu coração, que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Então seja muito bem-vinda, sinta-se acolhida e vamos olhar para aqueles padrões que nos impedem de viver o nosso extraordinário, que faz a gente continuar vivendo mais do mesmo. Então, assim, já parou para pensar por que às vezes tem tantas mulheres lindas, trabalhadoras, inteligentes, dedicadas, esforçadas, que realmente vai lá e faz acontecer, mas quando elas olham para si, não estão satisfeitas, não estão felizes, não estão realizadas, parece que está limitada, paralisada, travada, presa, parece que realmente tem algo bloqueando ali. Já parou para pensar o que que faz às vezes essas mulheres não romper, não viver aquele extraordinário? Então, elas tentam fazer diferente, mas acabam voltando para o mesmo lugar. Será que você está nesse lugar hoje? Será que você está tentando fazer, sair do lugar, se dedicando, se esforçando, e mesmo assim parece que não rompe, parece que não sai do mesmo lugar, parece que não prospera? Será que você está vivendo isso hoje? Então, tenta identificar esses movimentos, né? Às vezes tem assumido responsabilidades que não são suas, às vezes se coloca de lado, se anula, coloca todo mundo na frente, tá lá no final da fila, sabe o que que o outro precisa fazer como se fosse assim, uma receita para se seguir. Mas quando é sugerido que o olhar se volte para ela, ela fica, não sei, não sabe, é como se ficasse insegura, indecisa. Então, assim, será que você está nesse movimento? Olha para sua realidade. Então, aquelas mulheres que às vezes colocam o mundo nas costas, né? Tem carregado o mundo nas costas, se culpa por não por se priorizar, por descansar. Será que você está assim? Por fora são aquelas mulheres fortes, guerreiras, mas por dentro estão machucadas, destruídas. Coloca um sorriso no rosto, quando na verdade queria estar chorando. Será que você está vivendo esse movimento hoje? Olha para a realidade e parece que não faz sentido. Não está satisfeita, não está se sentindo realizada. E depois de algum tempo atendendo mulheres, eu percebi alguns padrões que fazem elas voltar para o mesmo lugar. E eu vou trazer 3 padrões para vocês hoje, para você realmente romper e decidir sair do escuro. Então, sabe o que todas elas tinham em comum? Elas buscavam soluções externas para questões internas. A resposta que você está buscando não está fora, está dentro de você. Então, por exemplo, às vezes, né, você está passando por um momento, está triste, está passando por algum desafio,
e isso te deixou triste. Em vez de você olhar para dentro de você, às vezes você vai buscar uma fuga emocional. Você vai comer, ou você vai beber, ou você vai comprar. Será que você está vivendo isso hoje? Outro exemplo para você ver se faz sentido aí. Às vezes você está com crise no seu relacionamento. E aí isso faz você buscar uma solução fora. Ou a culpa é dele, ou se a gente fizer uma viagem, pode ser que resolva. Mas não olha para dentro. Não olha para os padrões. Não muda a estratégia. Outro exemplo. Às vezes você está com alguma questão financeira. Eu vou precisar de um novo emprego. Mas o que que fez você chegar nesse lugar de dívidas, de descontrole financeiro? Então, é como se você continuasse vivendo mais do mesmo. E nada muda. Nada muda. Porque você está buscando fora aquilo que você precisa olhar para dentro. Fez sentido aí para você? E a questão não é falta de informação, porque nas redes sociais, na internet, tem inúmeras informações de como fazer, do que precisa fazer. Mas o problema está nas crenças, o problema está nos padrões, o problema está nos ciclos repetitivos, nas marcas emocionais, nas feridas, no modo automático que às vezes tem feito você viver mais do mesmo. E sabe, você sabe o que precisa fazer. Você sabe de tudo. Você sabe que às vezes você precisa mudar alguns movimentos, algumas relações, alguns ambientes, algumas referências, mas você não consegue se posicionar, não consegue dizer não. Vive ali no modo automático, só fazendo, fazendo, fazendo. Será que você está vivendo isso hoje? É como se fosse um ciclo de autossabotagem, um ciclo de destruição, de autodestruição. Culpa, medo, insegurança, bloqueios, que te impede realmente de tomar uma decisão, que te impede de se posicionar. Eu costumo dizer que para a gente sair do escuro, a gente precisa reconhecer que a gente está no escuro. E o que eu quero dizer com sair do escuro? É aumentar o seu nível de consciência. É aumentar o seu nível de consciência, saber o que você tem, as estratégias que você tem usado que não estão funcionando e realmente mudar isso. Olhar para dentro de você. Às vezes, nossa, eu queria que meu relacionamento fosse transformado. Mas essa transformação não começa com você tentando mudar o outro, começa com você mudando a si. Então a transformação ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Então primeiro você muda a si, depois a situação pode se resolver, pode se transformar. Então a resposta que você tem buscado, ela não está no outro, ela não está em mais conteúdo, em mais informação, ela está dentro de você. E antes de trazer os 3 padrões que te impedem de viver o seu extraordinário, que às vezes está fazendo você viver mais do mesmo, eu quero te dizer que o método Mulher Plena e Realizada ele está aberto, com uma condição especial para o Dia das Mães por tempo limitado. Ah, se eu adquirir o método Mulher Plena e Realizada, o que que eu vou viver lá dentro? Você vai ressignificar as suas marcas emocionais, você vai ativar a sua real identidade. Você vai olhar para todas as estratégias que às vezes não estão funcionando dentro do seu relacionamento e você vai clarificar o seu propósito de vida. O que que eu ganho se eu acessar esse método Mulher Plena e Realizada hoje? Você vai ganhar acesso ao grupo exclusivo, você vai ganhar acesso ao método Restaurar, para você que foi traída e precisa tomar uma decisão. Tá, entendi, mas quais são os padrões? Os padrões que às vezes têm te feito viver mais do mesmo. Vamos olhar para isso agora? Então, o primeiro padrão que te impede de viver o seu extraordinário é essa autoimagem distorcida. O que que seria isso? Você se define, não, acaba se definindo pelo que você faz. Você não sabe quem o que faz sentido, o que você gosta. Você acaba vivendo baseado nas suas experiências do passado. Você
O outro às vezes acaba te definindo e você vive a partir da definição do outro. Você vive a vida do outro, porque é como se a sua não fizesse sentido. Você se anula, não se posiciona, você tolera, você aceita, você cede. Será que essa sua autoimagem ela está distorcida hoje? Será que você às vezes fica com medo, fica insegura, fica indecisa? Tá, eu tô vivendo nesse lugar. O que eu preciso fazer para sair daí? Primeiro passo é não se permitir que o outro te rotule, não permitir que o outro te defina, não viver baseado nas expectativas do outro. Frustre o outro. Ative a sua real identidade, acesse a sua essência, a sua real identidade. Quebre todos os bloqueios que estão te impedindo de viver esse extraordinário de autoimagem. Tá, qual que é o segundo padrão que me impede de viver o meu extraordinário? É a repetição de ciclo. O que seria essa repetição de ciclo? Uma autossabotagem? Quantas vezes ali no momento de dor você disse assim, nunca mais eu vou estar nesse lugar, nunca mais eu vou me colocar nesse lugar, nunca mais eu vou estar com essas pessoas. E um tempo depois você estava lá, repetindo o mesmo padrão. Quantas vezes? Às vezes você não consegue dizer não se coloca em último lugar da fila, crenças que te limitam. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, o outro disse que era assim, então não tá tudo bem. Como se vivesse uma alienação baseado no que o outro diz. Crenças de merecimento, de capacidade. Não consegue identificar nem os gatilhos que te faz repetir os mesmos ciclos. Então, o que faz você regredir e voltar para o mesmo lugar de antes? Não sabe o seu valor, vive ali naquele modo automático. Tá, eu entendi. Então, esse lugar, esse padrão faz sentido aqui na minha realidade. O que eu preciso fazer? Primeiro passo é reconhecer que você está nessa repetição de ciclo. Repetição de ciclo. Porque depois que você reconhece que está vivendo mais do mesmo, você tem que dar um basta. Você tem que dar um chega. Você tem que dizer: não, eu não quero mais viver isso na minha vida. E depois de reconhecer, é decidir sair de lá. Então, se não sabe como, procure quem vai te conduzir por essa jornada. Tá, o terceiro padrão que me impede realmente de viver o meu extraordinário é essa autossuficiência. O que seria essa autossuficiência? Não consegue pedir ajuda, não se vulnerabiliza, se fecha, se isola, se sabota. Às vezes, você tá ali dentro do relacionamento, mas você acaba sabotando o seu próprio relacionamento, que é aquilo que faz sentido para você, levando o outro às vezes no limite. Será que você tá vivendo isso? Às vezes tá aquela mulher mais amarga, esgotada, sobrecarregada, controladora, rígida, inflexível. Claro que você acaba colocando essa máscara para se proteger. Mas o que isso tem feito com o seu relacionamento? Tá, eu entendi, eu estou vivendo esse movimento, o que eu preciso fazer para sair daí? Então, o primeiro passo vai ser ressignificar as suas dores, mudar o seu ambiente, as suas referências. Fez sentido para você esses padrões? Agora eu quero trazer para você a chave principal dessa live. Qual que seria essa chave principal? Eu reconheci que eu estou nesses padrões. O que eu preciso fazer para realmente sair e viver o meu extraordinário? Parar de viver mais do mesmo. Então, a chave principal vai ser viver o seu processo. Você vai precisar escolher, né? Viver o processo com quem já trilhou esse caminho, ou pode escolher também continuar vivendo mais do mesmo, ou você pode escolher realmente viver o seu extraordinário. Mas independente da escolha que você fizer, você vai precisar decidir. E se fez sentido para você esse momento, se você sentiu no seu coração que está na hora de realmente você
parar de viver mais do mesmo e começar a viver o seu extraordinário. O link do método Mulher Plena e realizada está lá na bio, com a condição especial de promoção de Dia das Mães. Então não perca essa oportunidade. E se faz sentido para você, né? Se você, eu quero que você se sinta acolhida, né? Não tem só o método Mulher Plena e Realizada. Tem o livro do método Mulher Plena e Realizada, tem um acompanhamento psicológico individual, tem a comunidade Preciosa por Essência, tem o acompanhamento psicológico, tem o método Restaurar para você que foi traída e precisa tomar uma decisão. Então aqui você está acolhida. Então se sinta amparada. Se fizer sentido, todos os links estão lá na bio. Te agradeço.